Uma boa tarde a todos. Espero que todos já tenham almoçado, para ficarem bem tranquilos aqui. Queria dizer que nós estamos aqui começando, como já vem acontecendo toda segunda-feira, às 13 horas, a nossa videoconferência, a 28ª videoconferência, com um convidado que vocês já conhecem, mas eu tenho novidades sobre ele, e ele também tem novidades para falar para vocês. Toda segunda-feira nós fazemos essa vídeo, e essas 28 videoconferências, nós começamos lá em abril, dentro da pandemia, como uma ação para nos ajudar a atravessar a pandemia. Vamos completar 9 meses já de pandemia. No dia 23 de março, as aulas presenciais foram paralisadas. No próximo dia 23, na semana que vem, nós vamos completar 9 meses de paralisação das atividades presenciais. E eu queria dividir com vocês, inicialmente, que é lógico que era esperado que as condições que a pandemia, digamos, nos impôs, né? Esse isolamento social, isolamento doméstico, todos em casa, os alunos, os professores, os funcionários, nós do Conviva, junto com o CGRH, lá em final de março, início de abril, nós visualizamos o fato de que cada um de nós teria algum tipo de dificuldade, né? A gente estava acostumado a sair de casa, ir para a escola, ou ir para a secretaria, ou ir para a diretoria regional, e depois voltar, ou para almoçar e à tarde, ou voltar só à tarde, e nós paramos de fazer isso. Então, o confinamento, né, o trabalho remoto, o trabalho dentro de casa, nós sabíamos que isso teria consequências, né? Para algumas pessoas, tranquilo, elas se reorganizaram e tiraram de letra. Outras têm um pouco mais de dificuldade, até se organizar e tal, a ficha às vezes demora um pouquinho mais a cair. E outras não se organizaram até hoje, né? Carregam algum tipo de sofrimento. E é importante lembrar que antes da pandemia, nós já tínhamos outros desafios, outros problemas, sobretudo no campo que nós tratamos aqui nessas videoconferências, que é da saúde mental e emocional das pessoas. Já tínhamos isso antes, né? Saúde emocional e saúde mental não são temas e questões que apareceram, nasceram com a pandemia. Nós já tínhamos dificuldades anteriormente, todos, as famílias, os professores, os funcionários, aqueles que são terceirizados, que trabalham conosco, e as crianças também, né? Pelo simples fato de que o mundo hoje é um mundo em mutação permanente e cada vez mais rápida, né? E é um mundo, como disse o filósofo já falecido, o Bauman, é um mundo, por assim dizer, líquido, né? As coisas não são mais aprisionáveis, né? Elas não são quadradinhas, elas são líquidas. E uma vida líquida é uma vida que deixa para o ser humano muitas dúvidas, né? Muitas dificuldades de entender para onde vai. A gente precisa sempre saber para onde a gente está indo, senão a gente fica meio perdido, né? Então, neste mundo que antes da pandemia já nos trazia, né, dificuldades, estresse, né, ansiedade, para alguns depressão, e vários outros problemas que estão, né, no campo da saúde mental e emocional. Por isso, o Conviva, junto com o CGRH, lá no final do mês de março e início do mês de abril, a gente idealizou o que a gente chamou de Conviva Mais, né? Tinha o Conviva, original, que vocês conhecem, muito focado no que nós chamamos de educação moral, né? De levar
para os nossos estudantes, crianças, adolescentes e jovens, certas metodologias e práticas que os ajude a vivenciar situações, a serem protagonistas de ações que os ajudem a desenvolver competências socioemocionais, né? E internalizar valores que são muito importantes para a sociedade, né? O valor da tolerância, né? Da não discriminação, né? O valor de saber conviver com os diferentes, né? De não ser racista, a ética. Então, são valores que as crianças precisam, enfim, introjetar, né? Isso não se ensina só com falas e com livros. Isso se ensina criando dinâmicas, ou seja, ações de protagonismo, criando metodologias que eles pratiquem e aprendam na prática, de forma experimentalista, né? O que significa respeitar o próximo, né? O que não é, o que é ser tolerante, não ser racista, etc, etc. O que é ético, o que não é ético, né? É muito importante que as crianças aprendam isso. Então, o Conviva nasceu muito identificado com essa dimensão da educação moral. Mas já no ano passado, nós vimos que, além disso, a gente precisava dar passos também largos no campo da saúde mental e emocional. Porque, como eu disse, todos nós, né, nesse mundo de hoje, da tecnologia, né, de novos padrões, às vezes de beleza e de riqueza, que a maioria dos nossos alunos não atinge, né, e sofrem por isso, né, porque querem bens, querem desfrutar de certas coisas que a sociedade tem e que apresenta nas redes, né, no Instagram, no Facebook, né, na televisão. Então, assim, naquela oportunidade a gente pensou em criar o Conviva Mais, né? Digamos assim, o Conviva focado agora nem tanto nas crianças, mas principalmente nos adultos que trabalham nessa rede educativa, a Rede Estadual de São Paulo, que é a maior rede de educação pública das Américas, né? Só para vocês terem uma ideia, Nova York tem mais ou menos 1 milhão de estudantes, como acontece com a cidade de São Paulo. A rede estadual tem 3,5 milhões de estudantes. Então, nós idealizamos o Conviva Mais com 3 ações principais, né? O Mário depois vai falar um pouquinho mais sobre isso. Uma ação que vocês devem se lembrar, a gente produziu folders e produzimos vídeos sobre atividade física, sobre como usar o computador, assim, informações úteis para todos nós que estávamos vivendo aquela situação diferenciada a partir da pandemia, do impacto da pandemia, do encerramento das atividades presenciais e da implementação das atividades remotas, seja de trabalho, seja de estudo com as crianças. E então isso foi uma ação, produção de folders e vídeos e compartilhamento na rede, para ajudar as pessoas a irem se situando nessa nova situação, nesse novo ambiente. Criamos também as videoconferências, que eu já falei, 28 videoconferências. Sempre. Nós trouxemos aqui ótimos psicólogos, grandes psiquiatras, médicos, enfim, um timaço, né? O Mário foi palestrante aqui, porque o Mário é psicólogo, o Mário faz atendimento clínico, né? É um professor de anos iniciais, né, Mário? E também psicólogo, buscou essa formação essencial para o educador no mundo de hoje, né? E o Mário já fez uma conferência aqui e eu quero hoje apresentá-lo, né, como o novo coordenador do Conviva, né? Está aqui também comigo a Deise Gouveia, que estava exercendo a coordenação. Vocês sabem que o Conviva nasceu com a Michele se afastou em agosto, a Deise assumiu provisoriamente, até a gente encontrar um talento
né? Que foi o Mário. O Mário passou no processo seletivo com outros colegas tão bons quanto ele, mas nós achamos que ele estava mais completo, mais maduro. Então, eu apresento o Mário, ele já foi conferencista, está assumindo a coordenação do Conviva, vai também hoje, vai conferenciar para vocês, vai trazer ideias, conteúdo. E nós tivemos uma outra ação que trabalhamos em conjunto com o CGRH, que certamente muitos de vocês já participam, que é o Conexão Solidária. Olha o nome, né? Olha que sugestivo. Conexão, né? Conectar pessoas, né? Solidariamente, com objetivo solidário, né? Não é para tirar nada de ninguém, para cada um dar para o outro, né? Para cada um dar para o outro carinho, acolhimento, solidariedade, reconhecimento, né? E foi assim que a gente passou a pandemia. Eu, antes de passar para o Mário, ainda queria dizer para vocês o seguinte, se eu pudesse resumir assim, essas 28 conferências que nós fizemos, eu diria o seguinte, a gente fez um grande esforço de trazer para vocês pessoas altamente qualificadas da USP, da Unicamp, da Unesp, da Unifesp, né? O nosso parceiro na saúde mental lá da Unifesp, o Anderson Rosa, fez conferência, professora Luzia, né, da meditação, Adriana Foz, né, psicóloga também, enfim, todo o time da Unifesp, das universidades, da USP, vieram 2 ou 3 professores nossos, eu me lembro do professor Dalmo, lá de São Vicente, que falou sobre o CVV, né, desde estava lançando a cabeça lá. Enfim, nós trouxemos só craques para falar para vocês, né? Trouxemos o doutor, um pediatra também, que estava estudando o impacto nas crianças e nos adultos, enfim, trouxemos assim um timão, né, para tratar com vocês da questão da saúde mental. Então, a primeira coisa importante foi ter pautado, né, o tema da saúde mental e emocional. Por que isso é importante? Porque, em geral, não se fala disso nas instituições públicas e privadas. Não é só na pública, não. As privadas estão começando a falar. Há 2 semanas atrás, a Ambev criou uma diretoria de saúde mental, né? Semana passada, nós tivemos um congresso de 3 dias, em que várias empresas brasileiras, a Gol, a Microsoft, né? O Grupo Pão de Açúcar, o Hospital Einstein, enfim, grandes organizações privadas só discutindo a saúde mental. Então, colocar o tema em discussão, falar de saúde mental, nós que estamos na gestão, né? Eu, a Deise, a Terezinha, o Mário e todos nós da secretaria, o dirigente que está nos assistindo, o supervisor, todos nós, o PCNP, o diretor da escola. Então, abrir espaço para se falar da saúde mental é muito importante. E abrir espaço, sobretudo, para que as pessoas que estão com algum tipo de sofrimento, né, elas possam falar do que estão sentindo. E mais que falar, elas possam ser acolhidas e possam ser tratadas, né? Então, assim, isso é a primeira conquista desse primeiro ano. É claro que para o ano que vem tem muito mais, né? Nós insistimos também, todas as conferências traziam o seguinte, a necessidade de que cada um de nós, né, desenvolvam a capacidade de autoconhecimento. A gente precisa se entender com a gente mesmo, né? A gente precisa se conhecer. Porque às vezes tem coisa que a gente não gosta, mas você não tem consciência. Tem coisa que você gosta e não tem consciência. Tá? Então, o processo de autoconhecimento é fundamental. Por que é importante isso? Para a gente não ficar terceirizando os problemas, né? A gente não ficar terceirizando os problemas. E do autoconhecimento, a gente naturalmente evolui para um autocuidado, né? Cada um precisa se cuidar. E cada um precisa se cuidar, e à medida que cada um faz isso, cada um também fica mais predisposto a ajudar a cuidar dos outros.
Então, temos que fazer isso, né? Nós precisamos superar essa ideia de que, estou assim, preciso de um psicólogo, né? É preciso ter um primeiro atendimento, né, entre nós. Esse é a conexão solidária, a gente poder falar da gente, das coisas boas que a gente está sentindo, das coisas ruins, e como amigos, como parceiros, como pessoas que trabalham junto, né, a gente poder se ajudar. E, claro, alguns precisarão, sim, de ser caminhados por psicólogo. Aliás, teremos psicólogos o ano que vem, não para atendimento clínico, né, mas para nos orientar melhor sobre esse tema, né? O secretário Rosselli anunciou, e em breve nós estamos trabalhando duro para, no começo das aulas, no ano que vem, já ter em torno de 1.000 psicólogos atendendo a rede. Alguns podem falar, mas é pouco, né? Mas hoje não tem quase ninguém. Tem alguns, né, que são professores, mas como psicólogos mesmo, não, né? Temos o Omar na equipe do Conviva, né? Mas nós vamos ter esses profissionais. Então, assim, eu termino, Mário, alonguei um pouquinho para facilitar a sua vida, mas eu termino dizendo, assim, da minha alegria pessoal, né, da gente ter enxergado, não eu, né, isso foi um trabalho de equipe, do CGRH, né, do Conviva junto, da gente enxergar que a pandemia iria agravar os problemas de saúde mental, né? E é importante distinguir saúde de doença mental, né? No Brasil, a área da saúde, de um modo geral, está sempre focada em tratar a doença, né? E pouco focada em tratar a saúde, em promover a saúde, melhor dizendo. E na saúde mental é a mesma coisa. É claro que as pessoas que estão em sofrimento de depressão, de ansiedade, precisam ser tratadas, é óbvio, né? Mas tem uma coisa maior que a gente precisa fazer, que é cuidar da saúde, né? O professor Anderson deu uma definição de saúde mental. Ele diz, deixa eu ver se eu acho aqui, no vídeo que está aí disponível, sobre o Conviva, ele fala, saúde mental, achei aqui, eu anotei, saúde mental é a capacidade para lidar com os desafios da vida, tanto positivos quanto negativos, né? Então, promover a saúde mental, que é o nosso foco, né? E os especialistas estão dizendo o seguinte, a promoção da saúde mental começa a gente se cuidando, né? Tem quatro terapias, né, que são, assim, gratuitas, não depende, via de regra, dos outros, e que cada um pode usar, né? Primeira terapia, atividade física, colocar na vida, ter uma atividade física, cada um se adapta a uma. Eu acho que eu já falei aqui, eu gosto de correr, tem gente que gosta de andar, tem gente que gosta de fazer academia, tem gente que fica subindo as escadas do prédio e descendo, não importa, cada um tem que escolher o seu, que te dê mais conforto. Mas a atividade física é uma ótima terapia para promover a saúde mental e só depende da gente. Quem tiver dinheiro para pagar uma academia super, pode. Quem não quiser, anda no parque, gratuitamente, né? Anda na rua, né? Gratuitamente. Segunda terapia, alimentação saudável, né? A gente se alimenta ainda muito mal, a gente come muita coisa que não devia. Selecionar melhor as coisas. Coisa basiquinha, né? Menos fritura e mais assado. Mais fruta e verdura e menos carne gordurosa, menos sal, enfim, não quero me alongar. Terceira terapia, sono. O ser humano tem que dormir bem, né? Não sei se são 8 horas, 4, 5, eu durmo 5, direto, né? Sem problema. Cada organismo tem uma adaptação, mas é importante, é uma terapia importante. Outra terapia, eu lembro da professora
da professora Luzia. Meditação, meditar é muito importante, né? E por fim, como nós estamos falando aqui com o time de uma organização chamada SEDUC, no mundo do trabalho, feedback, né? Quando a chefia, né, quando a professora, quando a supervisora dá feedback para as áreas com que ela tem contato, feedback honesto, bom, né? Não é nem oba-oba e nem bronca, né? É dizer, olha, seu trabalho, você está assim, você está assado, né? E quando você dá feedback, você descobre, né? Às vezes o mal-estar que a pessoa está e passa a ajudar, né, Mário? Caramba, falei demais, mas eu achei que eu devia fazer essa abertura, né? E passar agora para o Mário. Eu vou repetir, o Mário está assumiu semana passada, ele saiu da COF, o William cedeu ele, né, gratuitamente para assumir a coordenação do Covil. Então, eles vão se acostumando com o Mário, essa figura leve, né, profissional da área, que vai nos ajudar a avançar com o Conviva, né, tanto na vertente educação moral, quanto na vertente saúde mental e emocional. É com você, Mário. Boa tarde, doutor Haroldo, boa tarde, Deise, boa tarde, Terezinha, que estão aqui, boa tarde, professores, colegas do QAE, colegas da supervisão, colegas dirigentes, né, grandes líderes e gestores, que nós consigamos hoje ter uma conversa muito legal. Primeiro, quero agradecer ao doutor Haroldo a grande confiança, né? Quando eu surgi aqui para falar, foi no susto, né? Uma coisa meio de... Terezinha me encontra e fala assim, eu queria tanto que você falasse, queria tanto, e eu fiquei assim, o que eu vou falar? E aquela coisa, enfim, somos todos grandes apaixonados pelo humano, né? Então eu acho que a gente tem que primeiro primar a humanidade, resgatar algo que nós esquecemos aqui, que é a humanização das relações. Quando a gente olha, aí, doutor Haroldo, eu cheguei hoje para a Deise e falei assim, Deise, eu vou falar sobre motivação, né? Vamos falar de motivação, mas é um assunto que já está tão assim, o senhor me traz agora uma história do Conviva, uma história tão rica, né, que foi esse ano 2020. Nós temos aqui uma perda constante, a gente olha os números e a gente fica desesperado na quantidade de gente que está indo, de gente se contaminando, e isso dá angústia, isso dá medo, isso dá... Mas a gente também tem que olhar não só esse lado, né? Olhar também com resiliência o que a gente conquista no dia a dia. Somos privilegiados de estarmos aqui com saúde física, nem por vezes mental. É importante o que o doutor Haroldo trouxe com relação aos preconceitos da relação saúde mental. A gente tem que considerar que eu enquanto psicólogo clínico, muitas vezes eu ouço assim de um paciente, nem sempre eu falo que eu faço terapia. Ou alguns falam assim, não, eu faço análise, né? Ou então, olha, porque eu falo com o meu analista, e assim dá um status, né? Não sei se vocês têm aqui, alguém faz análise, tal, e acha que isso é um status, quanto isso, na verdade, é um autocuidado, é eleger a psicoterapia como um autocuidado. O doutor Haroldo disse aí de várias condições que favorecem o autocuidado físico, mas a gente não pode ter preconceito com o autocuidado da saúde mental. E a gente tem, eu lembro, aí, doutor Haroldo, eu fiz uma retrospectiva agora nessa tua fala, da minha vida, quando eu entrei no Estado, eu tinha 18, 19 anos, já estou com 49, né? Então, estou falando aí de uma cultura de muitos anos atrás, e eu lembro que assim, olha, você nunca vá para uma consulta com um psiquiatra,
porque isso pode ficar marcado na tua ficha para o resto da sua carreira. E muita gente deixou de procurar auxílio e procurar as suas questões para se resolver da saúde mental por conta de um preconceito. E o quanto é importante 2020 ter chegado, né, e olhar por esse lado, da gente trazer, através do Conexão Solidária, que é uma ação conjunta, que o Conviva trouxe, e é um momento que a gente tem que, sim, valorizar muito e não dar um passo atrás. Nunca, porque isso é uma conquista, a gente poder falar da nossa saúde mental com o nosso colega. Olha, eu estou triste, eu não estou conseguindo render porque eu estou triste, eu perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi meu tio, perdi meu avô. Gente, está acontecendo, o mundo está aí, está acontecendo, a gente não pode negar. Né? E é importante que a gente tenha a liberdade de trazer isso para o ambiente de trabalho. Da gente ver que as nossas vulnerabilidades não é só nossa, o colega daqui do lado passa por isto também. A gente costuma dizer assim, ama-te ao teu próximo como amas a ti mesmo, né? E aí a gente quer fazer o bem para o próximo, então a gente faz campanha de solidariedade, não que isso não tenha que acontecer, né? A gente faz campanha de solidariedade, ajuda instituições, ajuda pessoas em situação de rua, ajuda os outros, e aí quando você está ajudando, você não está olhando aqui do teu lado, às vezes até dentro da tua própria casa. Tem alguém que não tem a habilidade, nem a possibilidade de ter o diálogo, de falar assim, olha, eu estou sofrendo. Muitas vezes a gente não tem esse momento e não garante, porque a gente está tão olhando para o outro que a gente não olha o outro longe, não olha o outro que a gente alcança com o braço. E é tão importante isto. Este momento que a gente conquistou com Conexão Solidária, do qual eu fiz parte do grupo piloto e sou muito orgulhoso disso, né? Que a gente faça isso com mais presença em 2021. É muito importante. E aí eu olho as coisas boas também que a pandemia trouxe. A pandemia trouxe coisas muito ruins, isso a gente já sabe, né? Mas o que trouxe para você de bom a pandemia? Fica aqui uma provocação, né? O que a pandemia trouxe de bom para você? Para mim, Mário, trouxe um autoconhecimento muito estruturador e desafiante. Eu me desafiei todos os dias. E todos os dias eu tinha apoio dos meus colegas daqui da Coordenadoria de Orçamento e Finanças, né? Muitas vezes eles me viram chorando, algo que eles sempre me viam sorrindo, e eles me viram chorando, eles me viram vulnerável. E cada vez que eu me via vulnerável, eu me sentia muito mais forte para apoiar o outro, e o outro que estava do meu lado no sentido de tela, né? Vocês não sabem, mas eu estou aqui vendo um painel aqui na minha frente com algumas pessoas muito queridas, e é muito importante a gente se sentir seguro. Só o fato de estar vendo eles, eu estou esquecendo até neste momento que eu estou tão tenso de falar com vocês todos, né? E às vezes a gente precisa olhar para o outro que está no nosso lado para a gente se sentir forte. Isso se chama acolhimento, que é uma das principais ações do Conviva. O Conviva olha o que é de primordial. Eu vejo o Conviva mais do que ele é. Eu vejo o Conviva como uma política pública de saúde. Saúde. E isso a gente não pode dar um passo atrás. Eu assim, sou muito grato por tudo que fez o Conviva chegar até aqui. Por tudo. Lá do SPEC, depois do GISPEC, e com Michele, com Deise, minha amada Deise, que está aqui comigo, doutor Haroldo, que trouxe essa grande ferramenta para a gente poder se conversar, né? Esse centro de mídias traz algo que, infelizmente, ainda não é tão ágil, no assim, olha, estou escrevendo, estou retornando, estou escrevendo, estou retornando, né? Na comunicação em termos de diálogo, mas a gente pode ter
A gente não precisa de psicólogo, por exemplo, para olhar para o lado e falar assim, olha, o que você está falando da sua tristeza é muito providencial, mas se ela está muito constante, acho importante você procurar um psicólogo ou procurar um atendimento num posto de saúde, num servidor público estadual. É muito importante que a gente tenha essa liberdade, sem saber que a gente vai passar por esse preconceito. Ah, ele está ficando louco. Não, isso não é loucura, né? Loucura é você não se cuidar. E aí que é o grande perigo, quando a gente abdica de nós mesmos. Ah, depois eu vejo isso pode ser frescura. Não, não é frescura. Saúde mental não é frescura. Se alguém aqui tiver uma dor de dente, duvido que vai ficar olhando, sentindo a dor de dente e deixando para depois. O sofrimento da saúde mental é muito sério. Não deixa para depois. Compartilhe, fale, converse. Isso é muito, 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 muito importante. Eu fico muito feliz de estar nesse momento da secretaria, né? Eu queria muito que vocês entendessem nesse ponto que a saúde mental agora é prioritário. E aí não vamos parar só em nós, professores, nós, supervisores, nós, dirigentes, nós, líderes. O professor é o primeiro grande líder, depois do pai e mãe. A gente tem que lembrar disso. O primeiro grande líder, depois do cuidador, que pode ser pai, pode ser mãe, pode ser pai, pode ser... é o professor. A primeira ruptura do ambiente familiar é o professor dos anos iniciais. E olha a importância da gente. E por que não ensinar nossos alunos a olhar o colega e o apoiá-lo? Que eu acho que esse é um grande mote que a gente pode levar de 2020 para 2021 e, quiçá, né, como uma cultura na Secretaria da Educação. Né? Do aluno olhar o outro e não fazer bullying, preconceito, mas sim entendê-lo e poder auxiliar. Fazer com o seu colega, né, a solidariedade. Eu lembro muito com Thelma Vaz, que ela falava dos grupos, né, de apoio entre os alunos na alfabetização. Né? Eu esqueci o nome. Desculpa, já estou há muitos anos fora da sala de aula, me perdoem, colegas, eu esqueci o nome do grupo. Né? Mas é um grupo do qual o aluno que está numa fase de alfabetização, ele, por falar a linguagem, ele entende e consegue auxiliar o aluno que está numa fase anterior. Né? E isso é muito importante, isso já acontecia, estou falando isso de 12 anos atrás, já acontecia na nossa prática pedagógica, e agora também precisa acontecer na nossa prática de convivência, né? De ensinar essas crianças que sim, a gente pode olhar com carinho o colega. Né? Doutor Haroldo, é sobre isso que eu queria dizer, né? Desculpe ter me alongado um pouco. Ah, desculpe, eu tinha esquecido de ligar, a Deise avisou de lá. Eu queria passar para a Deise para ela fazer também uma saudação aí para a turma e dizer como é que ela vai ficar. Você, Deise. Obrigada, doutor Haroldo. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Mário, doutor Haroldo, Terezinha, equipe toda. É um prazer imenso receber o Mário, né, com a gente agora, à frente do Conviva, na coordenação, todo o suporte, com todo o apoio. Contem muito com ele é excelente, né? Já trocamos várias figurinhas. De agosto para cá, eu vim acompanhando, né, à frente do Conviva, fazendo essa relação com a rede, com o doutor Haroldo, com o gabinete, para a gente continuar com as ações, né, para que nada parasse. E chegou o momento de recebermos agora o nosso coordenador, né? Eu permaneço na equipe, continuo aqui com todos que estavam aqui conosco, Terezinha também está aí, daqui a pouco fala um pouquinho. Estamos aqui, né? Sempre juntos. Quero muito que vocês saibam que é uma parceria, tudo que eles falaram eu só reitero.
O Conviva, para existir, precisa da troca, né? A gente precisa conversar, a gente precisa olhar, né? Eu acho que pensando em todo esse projeto acolhimento, né? Conviva Mais com o CGRH esse ano, essas nossas palestras de segunda-feira, principalmente, nós entendemos que o olhar é tudo, né? Olhar para nós mesmos e olhar para o outro, né? Às vezes, eu penso que estou com um sofrimento, estou passando por alguma situação que não vou conseguir lidar, será que sou só eu? Não, meu colega do lado também está junto comigo, né? Igual o Mário falou. Então, assim, foi muito importante esse ano, foi um ano muito difícil, né? Em linhas gerais, mas foi um ano muito importante para a gente aprender a se olhar, aprender a olhar para o outro, aprender a ouvir, né? Aprender que a razão não é só nossa, a razão é um coletivo também, que estamos juntos sempre, né? Sozinho a gente não chega em lugar nenhum, é até meio clichê, né? Mas sozinho a gente não chega em lugar nenhum, a gente precisa do outro, estamos sempre aí um apoiando o outro, né? Então eu quero agradecer todos, né? Todos, de maneira especial, assim, de coração, os nossos gestores que estiveram o tempo todo conosco, né? As parcerias com a rede, os dirigentes, os professores, que carinhosamente, toda vez que a gente encaminha um convite para participar da palestra de segunda-feira, nos devolvem de uma forma bem carinhosa, né? Essa recepção que a gente tem é muito bacana. E agradecer ao doutor Haroldo por toda a presença sempre conosco aí, né? Abrilhantando as nossas segundas-feiras. E Mário, muito bem-vindo. Que seja uma parceria maravilhosa, já está sendo, né? Já estamos sentindo já isso daí. E estamos de braços abertos, conte conosco sempre, todos contem conosco, estamos aqui, na equipe central, e acho que é isso, né? Obrigada, gente. Passo a palavra. Porque quando a gente para de falar, desliga o microfone, a gente volta a falar e esquece. Mas obrigado, Deise, obrigado por, né, você já está há um tempo no Conviva, né? Obrigado por você ter aceitado, né, na saída da Michelle, assumiu o comando, não deixou a peteca cair, e obrigado também por você continuar no Conviva, né? Sinal de que faz sentido para você como profissional, para a sua vida, né? E com certeza para o Mário é importante, né, ter você fica sendo uma espécie de vice-coordenadora do Conviva, né? Então, obrigado. Ô, Mário, nós temos aqui em torno de 15 minutos, né, para nossa vídeo. Terezinha selecionou aí várias questões. Eu anotei aqui, tem algumas que eu preciso falar. Você vai me perdoar, porque são até dirigidas a mim. E tem algumas que você vai responder. Eu queria pedir a Terezinha também que ela selecionasse aí uma ou duas perguntas, e aí eu vou comentar aqui alguns pontos que me perguntaram, faço as perguntas que eu tirei lá do chat para você, a Terezinha faz, você responde e nós fechamos, tá? Então, por exemplo, uma professora reclamou no chat que tem muita burocracia, né? Essa é uma reclamação recorrente. Aí eu quero dizer para elas e para todos 2.000 professores que estão aqui nos acompanhando, que é o seguinte: existe burocracia boa e burocracia ruim, burocracia necessária e burocracia desnecessária, né? Nós sempre vamos trabalhar com a burocracia boa, né? Por quê? Porque as coisas precisam ser registradas, né? Tudo tem que ser registrado. Tem vários autores que dizem: você não gerencia aquilo que você não registra e quantifica. Então, e isso efetivamente dá um trabalho. Agora, eu concordo também, tem coisas que a gente tem que fazer, né? Porque tem, entre aspas, né, alguém decidiu em algum lugar, alguma norma, que não faz o menor sentido. Aí a gente tem que mudar,
né? E nós estamos fazendo isso. E tem um caminho muito importante para a gente superar a burocracia, porque quando a professora reclama disso, eu entendo que ela está reclamando da absorção do tempo dela que ela podia estar dedicando às crianças, né? E a forma principal de queria pedir desculpas, estão ouvindo um barulho? Eu tenho uma vizinhança aqui com um barulho que eu não consigo controlar. Então, eu dizia, informatizando tudo, né? E a gente deu passos muito importantes. Várias coisas foram feitas, né? O aplicativo dos professores para fazer a chamada direto, né? O aplicativo dos alunos, das famílias. Agora, esse passo extraordinário que foi dado da gente fazer a atribuição de aulas por meio digital. Olha, sabe, um ato de respeito, Mário, aos nossos professores categoria O, eu vi professores sentados no chão o dia inteiro, esperando para ver se tinha uma aula para ele dar. Então, assim, eu acho que o reclamo procede, nós temos que superar, né, mudando norma, mudando regra e, sobretudo, automatizando tudo que a gente faz. Aí, Mário, eu queria que você anotasse, se você não souber responder, a Deise, a Terezinha pode te ajudar. Tem uma professora aqui que perguntou, e quando vai ser a reunião dos gestores Conviva e dos PCNPs, né? Eu vou apenas responder o seguinte, nós vamos fazer essa semana, mais tardar iníciozinho da semana que vem, 2 reuniões, uma com gestores e outra com os PMECs, né? Timão de PMEC. Mas depois dá mais detalhes. Aí tem a pergunta sobre psicólogos. Os professores não estão acreditando que nós vamos ter na rede os psicólogos, né? Queria dizer com muita alegria, foi uma decisão que o secretário Rosselli tomou, né? A partir de todas as nossas conversas, preocupado com o acolhimento dos alunos, dos professores, né? O processo licitatório está em curso, acredito que hoje ou amanhã deve ser concluído o processo licitatório, então vai ter uma organização que vai contratar esses profissionais, nós estamos fazendo toda uma programação para recebê-los na rede e eles vão atender às unidades escolares, né? E tem uma carga horária que nós vamos administrar para apoiar as diretorias regionais e apoiar a própria equipe central do Conviva. Então, se Deus quiser, vai ser uma realidade logo no início do próximo ano, né? Estamos fechando a licitação, são 40 mil horas, então vocês façam a conta. Se a gente contratar só psicólogos com 40 horas de trabalho, serão 1.000 psicólogos. Se a gente contratar com 20 horas, serão 2.000 psicólogos. Para atender lá na escola, é muito importante isso, para atender lá na escola. E os professores orientadores de convivência, né? Que é a nova função, que sucede os PMECs, né? Não é só uma mudança de nome, queria dizer, o POC, o orientador de convivência, tem novas funções. E uma coisa muito importante, ao longo do ano, nós vamos evoluir na seguinte direção. Um professor PMEC ou POC, para muitas escolas, não é suficiente. Nós vamos cuidar disso, né? Tem escola que vai precisar ter 2, 3 POCs, pelo tamanho, pela quantidade de alunos e de professores. Tem escolas que não, que um professor com essa função vai dar conta. Então, os POCs, né, a gente deu um encaminhamento recentemente, de forma que a ideia é o seguinte, pensem bem, a gente tem a equipe aqui central do Conviva, que o Mário, Deise e Terezinha coordenam. Nós temos nas regionais os PCNPs Convivas e os gestores. Nós vamos ter nas escolas um número crescente de professores orientadores de convivência e vamos ter os psicólogos, né? Aí eu já respondo e deixo para o Mário completar, que tem alguém perguntando aqui, Mário, vai ter continuidade o ano que vem, né? O Conviva continua o ano que vem, tal, você pode responder. Outra coisa, tem uma pergunta aqui que é o seguinte,
Os professores podem sugerir temas? Sim, você vai responder aí, Mário. E uma observação de uma professora aqui que diz o seguinte: às vezes a gente chora porque está num sofrimento e a gente é chamado de tóxica na escola, né? É isso, professora. É a incompreensão de todos daquilo que eu e o Mário falamos, da importância que tem das pessoas poderem expressar, né, o seu sofrimento. E, para concluir, Mário, falar aqui da Michele, né? A Michele, de fato, foi a pessoa que, né, mais trabalhou como coordenadora para botar de pé o Conviva, mas ela está em outra, está vice-diretora da escola lá, que é a sede dela, está feliz da vida, ela sempre manda deixar para vocês um abraço. É assim, né? Tem fica um tempo, é uma corrida de revezamento. Agora a Deise pegou um pouco, agora o Mário, espero que o Mário fique bastante tempo. E tem pergunta também sobre o GPEM, né? Sobre o GPEM, se o GPEM continua ou não. Nós não temos ainda uma decisão. O GPEM está conosco há 2 anos, né? Avançamos muito na educação moral. Nós vamos continuar com a educação moral, com o plano de melhoria da convivência o ano que vem. Vamos fazer o primeiro, isso não para. Quanto ao GPEM estar conosco, não vai depender, tem dificuldade de contratação, né? Essa coisa de serviço público. Nós ficamos rodando um processo mais de 1 ano e não conseguimos resolver isso, entendeu? Mas, de qualquer forma, a gente já reaprendeu muito com o GPEM e se a gente conseguir mantê-los conosco, nós vamos manter, porque o trabalho que eles fazem é muito interessante. Então, Mário, é assim, reunião com gestores, reunião com os POCs, continuidade das ações e se pode sugerir tema. Terezinha, faz a sua pergunta rapidinho, que aí o Mário faz o fechamento. Boa tarde, pessoal. Olá, Mário, em nome do Conviva, da equipe, quero agradecer sua presença e desejar que você seja muito bem-vindo. Mário, como nós estamos falando em retrospectiva, eu vou aproveitar para te pedir que comente um pouquinho a respeito dos pontos de articulação dos temas das palestras realizadas esse ano, com a prática docente e quais as expectativas para 2021. Eu gostaria de comentar que aqui no bate-papo, o pessoal está elogiando bastante, tem justamente essas perguntas que vão ser resolvidas e respondidas nas reuniões com os gestores. Tem DEs que estão fazendo um balanço positivo, eles colocaram que colheram os bons frutos. Tem o professor Carlos, que colocou, a Deise é muito da hora, Deise estão elogiando você, e tem outros comentários assim, elogiando bastante o Conviva. Outra coisa, o Conviva, ele tem como proposta que a escola seja um ambiente de aprendizado solidário, colaborativo, acolhedor, como todos nós já sabemos. E ele é composto também pela parte formativa, atendimento, mediação. Agora, eu gostaria, Mário, que você falasse um pouquinho para a gente sobre sua perspectiva quanto ao papel da gestão central do Conviva, no sentido desse apoio às ações das diretorias de ensino, para além do que já está sendo feito. Muito obrigada. O Haroldo está falando. O doutor Haroldo está sem áudio. Não, é com você, Mário. Obrigado, Tereza. Obrigado, Terezinha. Obrigado, Deise. Bom, vamos lá. Primeira coisa, professora Renata, obrigado pelo agrupamentos produtivos. Esse era o nome da dupla, tá? Eram agrupamentos produtivos. Então, muito obrigado. Eu dei uma passada de olhos rapidinha também no chat, então quero agradecer. Quanto aos gestores, tá, do Conviva, nós faremos sim essa reunião essa semana, estamos terminando de alinhar, não vai deixar de acontecer. Eu quero agradecer também a acolhida de todos, tá? Alguns se manifestaram em box comigo, quando perceberam a minha entrada no grupo, então quero agradecer. Muito obrigado mesmo, e eu conto muito com todos, tá? Eu preciso retomar uma fala que talvez não foi muito clara, então vou deixar bem claro. Conviva, para mim, é uma política pública. Ela não deve ser só da educação, só da saúde, só da segurança, só das instituições governamentais. Ela tem que estar em todos
todas as instituições. Claro, nós estamos na educação, o Convívio é uma política pública da educação. Deixar isso muito claro. Tá? Então, se houve alguma dúvida, eu consigo responder isso sim, com toda certeza. Tá? Sobre saúde mental, vamos lá. Né? Como é importante a saúde mental, gente, pelo amor de Deus, olha isso. Olha o que o Conviva chegou e onde chegamos. Eu fico muito feliz de que nós temos o apoio de grandes pesquisadores, né? Professores e doutores, professores com livre docência, que versam sobre as mais diversas teorias e práticas de saúde mental, seja clínica, seja hospitalar. Isso é muito importante, essas parcerias, porque a nós só agrega. E se não agrega, gente, não tem por que estar junto. Né? Então, eu agradeço muito a todos os participantes das palestras e da jornada, porque se vocês entrarem no site do Conviva, vocês vão ver que tem uma jornada de conhecimento. E, então, não dá para dizer que nunca foi abordado nada. Nós fomos muito bem agraciados com o Conviva. Então, eu vejo que a saúde mental é primordial, sim, para que o professor lá na sala de aula tenha um ambiente mais tranquilo, que a escola seja um ambiente tranquilo, que o aluno sinta que o professor está tranquilo na sua atividade e que ele consiga, sim, aprender com mais facilidade. Óbvio que a saúde mental favorece não só o professor, mas sim o coletivo. Né? Se a gente tem essa liberdade de expressar, por que não? Né? A gente tem muito a crescer. Né? Tem que lembrar que não foram só nas palestras, não foram só os catedráticos, né? Então, os professores de cátedra, então vamos usar os professores das universidades. Nós tivemos colegas nossos aqui, né? E colegas que trouxeram as suas experiências e as suas questões. Isso é muito importante, lógico, sem sombra de dúvida. O que adianta eu ficar aqui falando, se não há interesse da rede, né? Se não há interesse, não há porquê. Então, é lógico que toda a proposta de participação vai ser escutada, vai ser ponderada e vai ser, sim, né, olhada com muita cautela e muito cuidado. Eu acho que na convivência a gente vai se aprendendo, né? E espero que nessa convivência eu possa aprender muito mais do que ensinar, porque eu, sem nada, eu tenho muito a aprender. Se tem algo que a vida me deu, foi aprender com quem sabe. Doutor Haroldo, o microfone. Obrigado, Mário. Nós temos só 2 minutinhos aqui para mim concluir a vídeo. Muito bem-vindo, como a Deise falou, a Terezinha, nós estamos, né, muito felizes com a sua presença. E eu queria, para finalizar, dizer o seguinte, Mário, nós não estamos atrasados, né? Como eu disse no início, vou repetir aqui, porque muita gente entrou depois. Há 2 semanas atrás, a Ambev, que é a maior empresa de produtora e vendedora de cerveja do planeta, que é uma empresa brasileira, né, criou na sua estrutura uma diretoria de saúde mental, né? E na semana passada eu participei ativamente, depois nós vamos até compartilhar com a rede, de um seminário que os presidentes, os dirigentes de RH, dos grandes grupos privados participaram, também com especialistas brasileiros e internacionais, inclusive muitos que a gente vai trazer o ano que vem para falar para a nossa rede, né? Então, nós não estamos atrasados. Na área empresarial também tem preconceito, né? É tabu falar em saúde mental, está todo mundo no mesmo nível que a gente, né? Então, nós estamos aqui falando, e o que eu quero dizer para todos, a gente tem que convencer as pessoas.
nós que já enxergamos, né, a importância que tem a saúde mental para a gente ser feliz e para a gente poder cumprir nossa missão, que é educar as crianças. É aquela comparação de sempre, né? Nós estamos no avião, diante da despressurização, nós temos que colocar a máscara primeiro na gente, para a gente poder cuidar das crianças. Então, com essas palavras eu termino e queria desejar a todos que nos assistem, né, um bom Natal, um bom Ano Novo. Claro, né, pouquinha gente, só o familiar mais chegado, não junta a família toda também não, é risco demais, né? Mas que façam uma videoconferência da família e depois junte 3, 4, 5, né, para poder comemorar, porque também ninguém é de ferro, e desejar que a gente tenha em 2021, com certeza, um ano cheio de desafio, mas muita energia boa e muita saúde mental e emocional para a gente dar conta de fazer o melhor para as nossas crianças e para os nossos jovens. Então, muito obrigado mais uma vez, bom dia a todos, boa semana e boa virada de ano. Tchau, tchau.